E aí, já aconteceu de olhar pro céu à noite e sentir que uma estrela tava, sei lá, meio diferente? Então se prepara, porque hoje a gente vai embarcar numa jornada cheia de magia para conhecer a história por trás de O Resgate do Brilho da Estrela Guardião. Para pensar um pouquinho, o que aconteceria se uma estrela, lá no infinito, precisasse de ajuda? Parece coisa de história, né? Pois é, mas aqui, um pedido de socorro vindo direto do céu é só o comecinho de tudo. A nossa aventura começa com o que a gente pode chamar de um chamado misterioso. É nesse ponto que a gente conhece duas amigas que não se desgrudam, a Bettina e a Alice. E elas estão prestes a descobrir que a noite esconde segredos muito, mas muito maiores do que elas poderiam imaginar. Olha, tudo parecia uma noite como qualquer outra, sabe? A Bettina, que adora ficar de olho no céu, de repente nota uma coisa que dá até um arrepio. Uma estrela, a mais brilhante de todas, não tá piscando normal. O brilho dela pulsa, num ritmo meio esquisito, quase desesperado, como se fosse um código, um pedido de ajuda vindo da imensidão do universo. E como se o sinal da estrela já não fosse estranho o bastante, a magia resolve dar mais um passo. Exatamente nesse momento, a amiga dela, a Alice, chega correndo, quase sem fôlego. E o motivo? Dentro da mochila, ela achou um pingente, em formato de estrela, um objeto que ela tem certeza nunca viu na vida. Como aquilo foi parar ali? E a reação da Bettina é simplesmente a melhor. Mesmo ela, que parece viver com a cabeça nas nuvens, fica sem ter o que dizer. A situação é tão bizarra que a única coisa que ela consegue falar é: ok, isso é estranho até pra mim. Esse comentário, um pouco sério e um pouco engraçado, só confirma o que a gente já sabe. Vem coisa incrível por aí. E aí, o impossível acontece. O pingente começa a vibrar como se tivesse vida própria. Uma luz super forte dispara dele na direção do céu e vai desenhando uma constelação que ninguém nunca viu. As estrelas se mexem, se alinham e formam uma porta. Isso mesmo, uma porta brilhante, feita de pura poeira estelar, bem ali na frente delas. E é aqui que a gente vê como a Bettina é demais. Diante de uma porta mágica, em vez de entrar em pânico, ela decide que é hora de um jogo. Ela olha para Alice e lança um quiz rápido. Portas de luz só aparecem para descobrir um segredo de Natal. E Alice, claro, entra na brincadeira e responde verdadeiro. A sintonia delas é a chave de tudo, né? E essa resposta era a senha. Com um som mágico, um tim que ecoa pelo ar, a porta se abre. A aventura tá oficialmente chamando e não tem como elas dizerem não. Tá, mas o que será que tem do outro lado dessa porta de luz? Bom, chegou a hora da gente descobrir. Entramos agora no capítulo A Missão da Estrela Guardiã, onde o verdadeiro motivo por trás de tudo isso finalmente vai ser revelado. Assim que elas atravessam o portal, a realidade que elas conheciam simplesmente some. O pátio sumiu. Elas agora estão flutuando num céu todo dourado, cercadas por estrelas que dançam bem devagarinho ao redor delas, parecendo balões de luz. É um mundo mágico, deslumbrante, que vai além de qualquer imaginação. E bem no meio daquele espetáculo todo, uma estrela maior que as outras brilha com uma luz super acolhedora. Uma voz calma, mas muito poderosa, ecoa pelo céu. Eu sou a Estrela Guardiã e preciso de ajuda. Pronto, o mistério da estrela piscando agora tem um rosto e uma voz. E aqui a gente entende o centro de tudo, a missão. A Estrela Guardiã conta que a sua faísca azul, a fonte de toda a magia do Natal no mundo, foi roubada. Sem essa faísca, o espírito natalino, a alegria, o encanto, tudo isso vai simplesmente desaparecer. O peso do mundo, ou pelo menos do Natal, tá todo nos ombros delas agora. Sem nem pensar duas vezes, a Alice e a Bettina aceitam a missão. São que o caminho não vai ser nada fácil. E isso leva elas direto para os desafios celestiais. Para recuperar a faísca, elas vão ter que passar por 3 provas mágicas, que vão testar não só a inteligência, mas também a coragem delas. E aqui está o mapa dessa jornada. Primeiro, elas precisam encarar a trilha dos cometas atrapalhados. Depois, o misterioso nebuloso dos sussurros. E para fechar, o círculo dos corações luminosos. Só pelos nomes já dá para sentir que vem muita aventura por aí. O primeiro desafio já chega com tudo. Elas se veem cercadas por cometas coloridos voando para todo lado. A única maneira de seguir em frente é acertar um enigma. E a pergunta é: qual cor combina com esperança? Azul, verde ou roxo? E aí, qual seria a resposta? E a Alice, com uma confiança incrível, grita a resposta: verde! Acertou em cheio.
Na mesma hora, um cometa verde super brilhante para bem na frente delas e entrega o primeiro pedacinho da faísca. Primeiro desafio concluído com sucesso. O próximo desafio é ainda mais enigmático. Uma nuvem que fica sussurrando charadas sobre o Natal. A Alice consegue pescar uma frase no meio dos sussurros, onde o tempo brilha. E a Bettina, com aquela mente super rápida, conecta tudo na hora. Relógio de estrela é isso! A sintonia entre as duas é impressionante. E com a resposta certa, o segundo fragmento já é delas. Bom, o último desafio muda as regras do jogo completamente. Não é sobre responder perguntas, mas sobre sentir. Elas precisam criar luz usando a força dos sentimentos bons. A Bettina pensa na amizade, em como é bom ajudar. A Alice lembra daquela alegria pura de ver alguém sorrir ao receber um presente. E essa bondade toda se transforma em luz. E não é que funcionou? E essa solução, que veio direto do coração, nos leva para o clímax e para a grande mensagem dessa aventura toda. Chegamos na nossa parte final. A luz que vem de dentro. Das mãos delas começam a brotar pequenas fagulhas douradas, pura bondade transformada em energia. A estrela guardiã pega essa luz e usa para reacender o próprio coração. E numa explosão de magia, a sua luz azul volta, mais forte e mais radiante do que nunca. Missão cumprida. Com a magia do Natal salva, a estrela guardiã dá a elas um presente final, uma lição para levarem para a vida. Vocês devolveram a esperança ao céu. Lembrem-se que toda a luz começa dentro da gente. Essa, no fim das contas, é a verdadeira magia da história. E como se fosse um símbolo eterno da bravura delas, o pingente da Alice se transforma. Agora, ele é uma pequena estrela viva que pisca para ela com carinho antes de se aconchegar no bolso. Uma lembrancinha mágica de que tudo aquilo aconteceu de verdade. De volta ao pátio, a noite parece a mesma de antes, mas elas mudaram. A realidade vai voltando aos poucos e a Alice pergunta, dando risada, será que alguém vai acreditar na gente? E a resposta da Bettina é a melhor de todas. Nem eu sei se acredito, mas foi incrível. Uma aventura tão fantástica que parece até sonho. E é assim que a nossa jornada de hoje chega ao fim. Lá no alto, uma estrela pisca de um jeito diferente agora. Não é mais um pedido de socorro, mas um obrigada, um abraço de luz enviado através do cosmos. E isso deixa a gente com uma última reflexão. Quanta magia será que a gente perde todos os dias só por não olhar para cima?